Karl Marx. O Capital. Volume 1. Capítulo 1. Mercadorias. Seção 4. O fetichismo das mercadorias e seu segredo. Uma mercadoria parece, à primeira vista, uma coisa muito trivial e de fácil compreensão. Sua análise mostra que é, na realidade, uma coisa muito estranha, repleta de sutilezas metafísicas e sutilezas teológicas. Na medida em que é um valor em uso, não há nada de misterioso nisso, se o consideramos do ponto de vista de que, por suas propriedades, é capaz de satisfazer as necessidades humanas, ou do ponto de vista de que essas propriedades são produto do trabalho humano. É claro como um meio-dia que o homem, por sua indústria, modifica as formas dos materiais fornecidos pela natureza, de modo a torná-los úteis a ele. A forma da madeira, por exemplo, é alterada, fazendo dela uma mesa. Mesmo assim, a mesa continua sendo aquela coisa comum e cotidiana, a madeira. Mas, assim que surge como mercadoria, transforma-se em algo transcendente. Ela não apenas fica com os pés no chão, mas, em relação a todas as outras mercadorias, fica de cabeça para baixo e evoluir de madeira para ideias grotescas, muito mais maravilhosas do que virar uma mesa jamais foi. O caráter místico das mercadorias não se origina, portanto, em seu valor de uso. Da mesma forma, pouco procede da natureza dos fatores determinantes do valor. Pois, em primeiro lugar, por mais variados que sejam os tipos úteis de trabalho ou atividades produtivas, é um fato fisiológico que são funções do organismo humano e que cada uma dessas funções, qualquer que seja sua natureza ou forma, é essencialmente o gasto do cérebro humano, nervos, músculos, etc. Em segundo lugar, no que diz respeito ao que constitui a base para a determinação quantitativa do valor, a saber, a duração desse gasto ou a quantidade de trabalho, é bastante claro que há uma diferença palpável entre sua quantidade e qualidade. Em todos os estados da sociedade, o tempo de trabalho que custa produzir os meios de subsistência deve necessariamente ser um objeto de interesse para a humanidade, embora não de igual interesse em diferentes estágios de desenvolvimento. E, finalmente, a partir do momento em que os homens trabalham uns para os outros, seu trabalho assume uma forma social. De onde, então, surge o caráter enigmático do produto do trabalho, tão logo ele assume a forma de mercadoria. Claramente a partir deste próprio formulário. A igualdade de todos os tipos de trabalho humano é expressa objetivamente por seus produtos serem todos igualmente valores. A medida do dispêndio de força de trabalho pela duração desse dispêndio toma a forma da quantidade de valor dos produtos do trabalho. E, finalmente, as relações mútuas dos produtores, nas quais se afirma o caráter social de seu trabalho, assumem a forma de uma relação social entre os produtos. Uma mercadoria é, portanto, uma coisa misteriosa, simplesmente porque nela o caráter social do trabalho dos homens lhes aparece como um caráter objetivo estampado no produto desse trabalho, porque a relação dos produtores com a soma total de seu próprio trabalho lhes é apresentada como uma relação social, existente não entre eles mesmos, mas entre os produtos de seu trabalho. Esta é a razão pela qual os produtos do trabalho se tornam mercadorias, coisas sociais cujas qualidades são ao mesmo tempo perceptíveis e imperceptíveis pelos sentidos. Da mesma forma, a luz de um objeto é percebida por nós não como a excitação subjetiva de nosso nervo óptico, mas como a forma objetiva de algo fora do próprio olho. Mas, no ato de ver, há, em todo caso, uma passagem real da luz de uma coisa a outra, do objeto externo ao olho. Existe uma relação física entre as coisas físicas. Mas é diferente com commodities. Lá, a existência das coisas enquanto mercadorias e a relação de valor entre os produtos do trabalho que as caracteriza como mercadorias não tem absolutamente nenhuma conexão com suas propriedades físicas e com as relações materiais delas decorrentes. Aí está uma relação social definida entre os homens, que assume, aos seus olhos, a forma fantástica de uma relação entre as coisas. A fim, portanto, de encontrar uma analogia, devemos recorrer às regiões envoltas em névoa do mundo religioso. Nesse mundo, as produções do cérebro humano aparecem como seres independentes dotados de vida e entrando em relação entre si com a raça humana. Assim é no mundo das mercadorias com os produtos das mãos dos homens. A isto chamo o fetichismo que se liga aos produtos do trabalho, logo que são produzidos como mercadorias, e que é, portanto, inseparável da produção de mercadorias. Esse fetichismo das mercadorias tem sua origem, como a análise anterior já mostrou, no caráter social peculiar do trabalho que as produz.
Como regra geral, os artigos de utilidade tornam-se mercadorias apenas porque são produtos do trabalho de indivíduos privados ou grupos de indivíduos que realizam seu trabalho independentemente uns dos outros. A soma total do trabalho de todos esses indivíduos forma o trabalho agregado da sociedade. Como os produtores não entram em contato social uns com os outros até trocarem seus produtos, o caráter social específico do trabalho de cada produtor não se mostra senão no ato de troca. Em outras palavras, o trabalho do indivíduo se afirma como parte do trabalho da sociedade, apenas por meio das relações que o ato de troca estabelece diretamente entre os produtos e indiretamente, por meio deles, entre os produtores. Para este último, portanto, as relações que ligam o trabalho de um indivíduo ao dos demais aparecem não como relações sociais diretas entre indivíduos no trabalho, mas como o que elas realmente são, relações materiais entre pessoas e relações sociais entre coisas. É somente ao serem trocados que os produtos do trabalho adquirem, como valores, um status social uniforme, distinto de suas variadas formas de existência como objetos de utilidade. Esta divisão de um produto em uma coisa útil e um valor torna-se praticamente importante somente quando a troca adquiriu tal extensão que os artigos úteis são produzidos com o propósito de serem trocados, e seu caráter de valor deve, portanto, ser levado em consideração antes, durante a produção. A partir deste momento, o trabalho do produtor individual adquire socialmente um caráter duplo. Por um lado, deve, como tipo de trabalho útil definido, satisfazer uma necessidade social definida e, assim, manter seu lugar como parte integrante do trabalho coletivo de todos, como um ramo de uma divisão social do trabalho que surgiu espontaneamente. Por outro lado, pode satisfazer as múltiplas necessidades do próprio produtor individual, apenas na medida em que a troca mútua de todos os tipos de trabalho privado útil é um fato social estabelecido, e, portanto, o trabalho útil privado de cada produtor está em igualdade com o de todos os outros. A equalização dos mais diversos tipos de trabalho só pode resultar de uma abstração de suas desigualdades, ou de reduzi-las ao seu denominador comum, a saber, dispêndio de força de trabalho humana ou trabalho humano em abstrato. O duplo caráter social do trabalho do indivíduo aparece para ele, quando refletido em seu cérebro, apenas sob aquelas formas que são impressas nesse trabalho na prática cotidiana pela troca de produtos. Desta forma, o caráter que seu próprio trabalho possui de ser socialmente útil toma a forma da condição de que o produto deve ser não apenas útil, mas útil para os outros, e o caráter social que seu trabalho particular tem de ser igual a todos os outros tipos particulares de trabalho, toma a forma de que todos os artigos fisicamente diferentes que são produtos do trabalho têm uma qualidade comum, a saber, a de ter valor. Assim, quando relacionamos os produtos de nosso trabalho uns com os outros como valores, não é porque vemos nesses artigos os receptáculos materiais do trabalho humano homogêneo. Muito pelo contrário, sempre que, por uma troca, igualamos como valores nossos diferentes produtos, por esse mesmo ato igualamos também, como trabalho humano, os diferentes tipos de trabalho neles despendidos. Não temos consciência disso, mas fazemos. O valor, portanto, não anda à espreita com um rótulo descrevendo o que é. É o valor, ao contrário, que converte todo o produto em um hieróglifo social. Mais tarde, tentamos decifrar o hieróglifo, desvendar o segredo de nossos próprios produtos sociais, pois carimbar um objeto de utilidade como um valor é tanto um produto social quanto a linguagem. A recente descoberta científica de que os produtos do trabalho, na medida em que são valores, são apenas expressões materiais do trabalho humano gasto em sua produção, marca, de fato, uma época na história do desenvolvimento da raça humana, mas, de modo algum dissipa a névoa através da qual o caráter social do trabalho nos parece ser um caráter objetivo dos próprios produtos. O fato de que na forma particular de produção com a qual estamos lidando, a saber, a produção de mercadorias, o caráter social específico do trabalho privado realizado independentemente, consiste na igualdade de todo tipo de trabalho, em virtude de ser trabalho humano, caráter que, portanto, assume no produto a forma de valor. Esse fato aparece aos produtores, não obstante a descoberta acima referida, tão real e final, quanto o fato de que, após a descoberta pela ciência dos componentes dos gases do ar, a própria atmosfera permaneceu inalterada. O que, em primeiro lugar, praticamente preocupa os produtores quando fazem uma troca, é a questão de quanto de algum outro produto eles obtêm por conta própria. Em que proporções os produtos podem ser trocados.
Quando essas proporções, por costume, atingem certa estabilidade, parecem resultar da natureza dos produtos, de modo que, por exemplo, uma tonelada de ferro e 2 onças de ouro parecem ter o mesmo valor naturalmente que uma libra de ouro e uma libra de ferro, apesar de suas diferentes qualidades físicas e químicas parecerem ter o mesmo peso. O caráter de ter valor, uma vez impresso nos produtos, só obtém fixidez em razão de agirem e reagirem uns sobre os outros como quantidades de valor. Essas quantidades variam continuamente, independentemente da vontade, previsão e ação dos produtores. Para eles, sua própria ação social toma a forma de ação de objetos, que governam os produtores em vez de serem governados por eles. Requer uma produção de mercadorias plenamente desenvolvida antes que, apenas da experiência acumulada, brota a convicção científica de que todos os diferentes tipos de trabalho privado, que são realizados independentemente uns dos outros, e, no entanto, como ramos da divisão social do trabalho espontaneamente desenvolvidos, estão continuamente sendo reduzidos às proporções quantitativas em que a sociedade os exige. E por quê? Porque, em meio a todas as relações de troca acidentais e sempre flutuantes entre os produtos, o tempo de trabalho socialmente necessário para sua produção se afirma forçosamente como uma lei primordial da natureza. A lei da gravidade, portanto, se impõe quando uma casa cai sobre nossos ouvidos. A determinação da magnitude do valor pelo tempo de trabalho é, portanto, um segredo, escondido sob as aparentes flutuações dos valores relativos das mercadorias. A sua descoberta, ao mesmo tempo que retira toda a aparência de mera casualidade da determinação da grandeza dos valores dos produtos, não altera em nada o modo como essa determinação se realiza. As reflexões do homem sobre as formas de vida social e, consequentemente, também sua análise científica dessas formas, seguem um curso diretamente oposto ao de seu desenvolvimento histórico real. Ele começa, post festum, com os resultados do processo de desenvolvimento à sua frente. Os 50 caracteres do capítulo 1 que marcam produtos como mercadorias, e cujo estabelecimento é uma preliminar necessária à circulação de mercadorias, já adquiriram a estabilidade de formas naturais de vida social autocompreendidas, antes que o homem procure decifrar, não seu caráter histórico, pois aos seus olhos eles são imutáveis, mas seu significado. Consequentemente, foi a análise dos preços das mercadorias que, por si só, levou à determinação da magnitude do valor, e foi a expressão comum de todas as mercadorias em dinheiro que sozinha levou ao estabelecimento de seus caracteres como valores. E, no entanto, apenas essa forma monetária final do mundo das mercadorias que realmente oculta, em vez de revelar, o caráter social do trabalho privado e as relações sociais entre os produtores individuais. Quando afirmo que casacos ou botas estão em relação ao linho, porque é a encarnação universal do trabalho humano abstrato, o absurdo da afirmação é evidente. No entanto, quando os produtores de casacos e botas comparam esses artigos com o linho, ou, o que é a mesma coisa, com o ouro ou a prata, como equivalente universal, eles expressam a relação entre seu próprio trabalho privado e o trabalho coletivo da sociedade numa mesma forma absurda. As categorias da economia burguesa consistem em formas semelhantes. São formas de pensamento que expressam com validade social as condições e relações de um modo de produção definido e historicamente determinado, a saber, a produção de mercadorias. Todo o mistério das mercadorias, toda a magia e necromância que cerca os produtos do trabalho enquanto eles tomam a forma de mercadorias, desaparece, portanto, assim que chegamos a outras formas de produção. Como as experiências de Robinson Crusoe são um tema favorito dos economistas políticos, vamos dar uma olhada nele em sua ilha. Apesar de ser moderado, alguns poucos querem que ele tenha que satisfazer e, portanto, devem fazer um pouco de trabalho útil de vários tipos, como fazer ferramentas e móveis, domar cabras, pescar e caçar. De suas orações e afins não levamos em conta, uma vez que eles são uma fonte de prazer para ele, e ele os considera como recreação. Apesar da variedade de seu trabalho, ele sabe que seu trabalho, qualquer que seja sua forma, é apenas a atividade de um e o mesmo Robinson, consequentemente, que consiste em nada além de diferentes modos de trabalho humano. A própria necessidade obriga a distribuir seu tempo com precisão entre seus diferentes tipos de trabalho. Se um tipo ocupa um espaço maior em sua atividade geral do que outro, depende das dificuldades, maiores ou menores, conforme o caso, a serem superadas para alcançar o efeito útil pretendido. Isso nosso amigo Robinson logo aprende por experiência, e tendo resgatado um relógio, um livro e uma caneta e tinta do naufrágio, começa, como um verdadeiro britânico, a manter um conjunto de livros.
Seu livro de estoque contém uma lista dos objetos de utilidade que lhe pertencem, das operações necessárias para sua produção, e, finalmente, do tempo de trabalho que quantidades determinadas desses objetos lhe custaram, em média. Todas as relações entre Robinson e os objetos que formam essa riqueza de sua própria criação são aqui tão simples e claras que são inteligíveis sem esforço, mesmo para o Sr. Sedley Taylor. E, no entanto, essas relações contêm tudo o que é essencial para a determinação do valor. Vamos agora nos transportar da ilha de Robinson banhada de luz para a Idade Média Europeia envolta em trevas. Aqui, em vez do homem independente, encontramos todos dependentes, servos e senhores, vassalos e suzeranos, leigos e clérigos. A dependência pessoal aqui caracteriza as relações sociais de produção tanto quanto as outras esferas da vida organizadas a partir dessa produção. Mas pela própria razão de que a dependência pessoal constitui a base da sociedade, não há necessidade de que o trabalho e seus produtos assumem uma forma fantástica diferente de sua realidade. Eles assumem a forma, nas transações da sociedade, de serviços em espécie e pagamentos em espécie. Aqui a forma particular e natural do trabalho, e não, como em uma sociedade baseada na produção de mercadorias, sua forma abstrata geral é a forma social imediata do trabalho. O trabalho compulsório é medido pelo tempo tão apropriadamente quanto o trabalho produtor de mercadorias. Mas todo servo sabe que o que ele gasta a serviço de seu senhor é uma quantidade definida de sua própria força de trabalho pessoal. O dízimo a ser entregue ao sacerdote é mais uma questão de fato do que sua bênção. Não importa, então, o que possamos pensar dos papéis desempenhados pelas diferentes classes de pessoas nesta sociedade, as relações sociais entre os indivíduos no desempenho de seu trabalho aparecem em todos os casos como suas próprias relações pessoais mútuas, e não são disfarçados sob a forma de relações sociais entre os produtos do trabalho. Para um exemplo de trabalho em comum ou diretamente associado, não temos oportunidade de voltar àquela forma espontaneamente desenvolvida que encontramos no limiar da história de todas as raças civilizadas. Uma família camponesa, que produz milho, gado, fios, linho e roupas para uso doméstico. Estes diferentes artigos são, no que diz respeito à família, tantos produtos de seu trabalho, mas entre si, não são mercadorias. Os diferentes tipos de trabalho, como a lavoura, o cuidado do gado, a fiação, a tecelagem e a confecção de roupas, que resultam nos diversos produtos, são em si mesmos, e como são, funções sociais diretas, porque as funções da família, que, apenas tanto quanto uma sociedade baseada na produção de mercadorias, possuem um sistema de divisão do trabalho desenvolvido espontaneamente. A distribuição do trabalho na família e a regulação do tempo de trabalho dos vários membros dependem tanto das diferenças de idade e sexo como das condições naturais, que variam com as estações. A força de trabalho de cada indivíduo, por sua própria natureza, opera neste caso apenas como uma porção definida de toda a força de trabalho da família e, portanto, a medida do dispêndio da força de trabalho individual por sua duração aparece aqui por sua própria natureza como um caráter social de seu trabalho. Imaginemos agora, à guisa de mudança, uma comunidade de indivíduos livres, realizando seu trabalho com os meios de produção em comum, na qual a força de trabalho de todos os diferentes indivíduos é conscientemente aplicada como força de trabalho combinada da comunidade. Todas as características do trabalho de Robinson se repetem aqui, mas com a diferença de que são sociais, e não individuais. Tudo que ele produzia era resultado exclusivamente de seu próprio trabalho pessoal e, portanto, simplesmente um objeto de uso para si mesmo. O produto total da nossa comunidade é um produto social. Uma porção serve como novo meio de produção e permanece social. Mas outra porção é consumida pelos membros como meio de subsistência. Uma distribuição dessa parcela entre eles é, portanto, necessária. O modo dessa distribuição variará com a organização produtiva da comunidade e com o grau de desenvolvimento histórico alcançado pelos produtores. Vamos supor, mas apenas para fazer um paralelo com a produção de mercadorias, que a participação de cada produtor individual nos meios de subsistência é determinada pelo seu tempo de trabalho. O tempo de trabalho, nesse caso, desempenharia um papel duplo. Sua distribuição de acordo com um plano social definido, mantém a proporção adequada entre os diferentes tipos de trabalho a serem feitos e as várias necessidades da comunidade. Por outro lado, serve também como medida da parcela do trabalho comum a cargo de cada indivíduo e de sua participação na parcela do produto total destinada ao consumo individual.
As relações sociais dos produtores individuais, tanto no que diz respeito ao seu trabalho como aos seus produtos, são neste caso perfeitamente simples e inteligíveis, e isso no que diz respeito não só à produção, mas também à distribuição. O mundo religioso é apenas o reflexo do mundo real. E para uma sociedade baseada na produção de mercadorias, na qual os produtores em geral estabelecem relações sociais uns com os outros tratando seus produtos como mercadorias e valores, reduzindo seu trabalho individual privado ao padrão de trabalho humano homogêneo, para tal sociedade, o cristianismo com seu culto do homem abstrato, mais especialmente em seus desenvolvimentos burgueses, protestantismo, deísmo etc., é a forma mais adequada de religião. Nos antigos modos de produção asiáticos e em outros antigos, vemos que a conversão de produtos em mercadorias e, portanto, a conversão de homens em produtores de mercadorias, ocupa um lugar subordinado, que, no entanto, aumenta em importância à medida que as comunidades primitivas se aproximam cada vez mais de sua dissolução. As nações comerciais, propriamente ditas, existem no mundo antigo apenas em seus interstícios, como os deuses de Epicuro na Intermundia, ou como os judeus nos poros da sociedade polonesa. Esses antigos organismos sociais de produção são, em comparação com a sociedade burguesa, extremamente simples e transparentes. Mas eles são fundados ou no desenvolvimento imaturo do homem individualmente, que ainda não cortou o cordão umbilical que o une a seus semelhantes em uma comunidade tribal primitiva, ou sobre relações diretas de sujeição. Eles só podem surgir e existir quando o desenvolvimento da força produtiva do trabalho não ultrapassou um estágio inferior, e quando, portanto, as relações sociais na esfera da vida material, entre homem e homem, e entre homem e natureza, são correspondentemente estreitas. Essa estreiteza se reflete no antigo culto à natureza e nos outros elementos das religiões populares. O reflexo religioso do mundo real pode, em todo caso, só então finalmente desaparecer, quando as relações práticas da vida cotidiana oferecem ao homem nada mais que relações perfeitamente inteligíveis e razoáveis em relação a seus semelhantes e à natureza. O processo de vida da sociedade, que se baseia no processo de produção material, não desnuda seu véu místico até que seja tratado como produção por homens livremente associados, e é conscientemente regulado por eles de acordo com um plano estabelecido. Isso, no entanto, exige para a sociedade uma certa base material, ou conjunto de condições de existência que, por sua vez, são produto espontâneo de um longo e doloroso processo de desenvolvimento. A economia política de fato analisou, ainda que incompletamente, o valor e sua magnitude, e descobriu o que está por trás dessas formas. Mas nunca se perguntou por que o trabalho é representado pelo valor de seu produto e o tempo de trabalho pela magnitude desse valor. Em que o processo de produção tem o domínio sobre o homem, em vez de ser controlado por ele. Tais fórmulas parecem ao intelecto burguês uma necessidade tão evidente imposta pela natureza quanto o próprio trabalho produtivo. Assim, as formas de produção social que precederam a forma burguesa são tratadas pela burguesia da mesma forma que os padres da igreja tratavam as religiões pré-cristãs. A aparência objetiva das características sociais do trabalho é evidenciada, entre outras formas, pela discussão monótona e tediosa sobre o papel desempenhado pela natureza na formação do valor de troca. Uma vez que o valor de troca é uma maneira social definida de expressar a quantidade de trabalho aplicada a um objeto, a natureza não tem mais a ver com isso do que com a fixação do curso da troca. O modo de produção em que o produto toma a forma de mercadoria, ou é produzido diretamente para troca, é a forma mais geral e embrionária da produção burguesa. Ele, portanto, aparece em uma data inicial na história, embora não da mesma maneira predominante e característica dos dias atuais. Portanto, o seu caráter de fetiche é comparativamente fácil de ser visto. Mas quando chegamos a formas mais concretas, até mesmo essa aparência de simplicidade desaparece. De onde surgiram as ilusões do sistema monetário? Para ela o ouro e a prata, ao servirem de dinheiro, não representavam uma relação social entre produtores, mas eram objetos naturais com estranhas propriedades sociais. E a economia moderna, que despreza com tanto desprezo o sistema monetário, sua superstição não é tão clara quanto o meio-dia, sempre que se trata de capital. Há quanto tempo a economia descartou a ilusão fisiocrática de que as rendas nascem do solo e não da sociedade? Mas para não antecipar, vamos nos contentar com mais um exemplo relativo à forma da mercadoria. Se as próprias mercadorias falassem, eles diriam: nosso valor de uso pode ser uma coisa que interessa aos homens. Agora é parte de nós como objetos. O que, no entanto, nos pertence como objetos, é o nosso valor. Nossas relações naturais como mercadorias provam isso.
Aos olhos um do outro não somos nada além de valores de troca. Agora ouça como essas commodities falam pela boca do economista. O valor, isto é, valor de troca, é uma propriedade da riqueza das coisas, isto é, valor de uso do homem. O valor, nesse sentido, implica necessariamente em trocas, as riquezas não. Riquezas, isto é, valor de uso, são atributo dos homens, valor é atributo das mercadorias. Um homem ou uma comunidade é rico, uma pérola ou um diamante é valioso. Uma pérola ou um diamante é valioso como uma pérola ou um diamante. Os descobridores econômicos deste elemento químico, que aliás reivindicam especialmente a perspicácia crítica, descobrem, no entanto, que o valor de uso dos objetos lhes pertence independentemente de suas propriedades materiais, enquanto seu valor, por outro lado, faz parte deles como objetos. O que os confirma nessa visão é a circunstância peculiar de que o valor de uso dos objetos se realiza sem troca, por meio de uma relação direta entre os objetos e o homem, enquanto, por outro lado, seu valor só se realiza pela troca, que é, por meio de um processo social. Quem não se lembra de nosso bom amigo, Duberry, que informa ao vizinho sequal que ser um homem favorecido é uma dádiva da fortuna, mas ler e escrever vem pela natureza.